Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Quem encontrou Mateus 16 já pode ir procurando Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8 também. Mateus, capítulo 16 e Marcos, capítulo 8. Talvez eu esqueça no final. Os irmãos que não fizeram a sua oferta, mas têm o desejo de fazer, podem estar então procurando os irmãos depois aí na saída para poder estar fazendo o seu Pix, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler os primeiros 4 versículos, que diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora, Marcos capítulo 8, de 11 a 13, ele diz assim: E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Nós queremos pensar um pouquinho, irmãos, sobre o sinal da cruz e da ressurreição. Este é o sinal que nós devemos atentar, ou para este sinal é que nós devemos atentar, e eu estarei destacando isso mais no final. O ministério de Jesus, ele foi um ministério curto, mas intenso. Os 3 a 3 anos e meio de Jesus aqui foram de muito trabalho, de muito ensino, de muitas curas, de muitos milagres, de muitas libertações, demonstrando muito amor, muita compaixão para com os perdidos. Mas tão intenso quanto foi o ministério de Jesus foi a perseguição sobre ele. Foi aquela luta que ele enfrentou com os escribas, fariseus, os saduceus ali da sua época. E Jesus, ele procurava evitar esses confrontos, porque essas pessoas o procuravam não para conhecer a verdade, mas para achar uma falta em Jesus, uma falha em Jesus, para terem de que o acusar. Então, onde Jesus ia, lá estavam eles, procurando um meio de poder acusar Jesus. Então, eles não estavam ali com interesse, porque eles eram conhecedores das Escrituras, mas eles não estavam ali para contribuir com isso, mas sim para causar problemas quanto a isso. Eram religiosos, conhecedores, mas não para contribuir, mas para causar tristeza ao coração de Jesus, como nós vimos aqui, por causa da dureza dos seus corações. Eu quero dizer que esse tipo de pessoas sempre existiu, não foi só na época de Jesus, mas continuaram a existir e existem nos dias de hoje também, de permeio no seio da igreja, esse tipo de pessoas, um coração endurecido, procurando muitas vezes mais causar tropeço, peso, do que contribuir para a expansão do evangelho e do reino de Deus neste mundo. Então, muitos deles são mestres no conhecimento, porém duros de coração. Então, esses pecados e esses pecadores, eles ferem o coração de Jesus ainda hoje, arrancando do coração, do íntimo do espírito de Jesus, um gemido, por causa da dureza do coração. Jesus, depois de sair de Genezaré, por causa dos fariseus, por causa dos escribas, vindo de Jerusalém, e que também o acusavam porque ele comeu com os discípulos sem lavar as mãos.
E eles então criaram ali uma situação muito difícil, e Jesus então foi para uma outra região, para os lados de Tiro e de Sidom. De lá então ele volta para uma região também de gentios, tá? Chamada Decápolis, e ali então houve também grandes sinais, grandes milagres que ali aconteceram. E diz o versículo 39 então agora, que do capítulo 15, que Jesus, despedido das multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã, né? Ou de esse território aqui, Magdã é Magdala, né? A terra de Maria Madalena, que era uma cidade ao lado de Genezaré, na região mesmo de Genezaré, mas ao lado da cidade de Genezaré, uma terra dos judeus. Então agora ele saiu daquela região, foi para a terra de estrangeiros, dos gentios, né? E agora ele volta então. E para zero surpresa, quem é que vai ao encontro dele? Os fariseus, saduceus, né? Esses doutores da lei, esses homens vêm lá mais uma vez para poder então confrontar ao Senhor Jesus. E agora com um reforço, porque os fariseus e os saduceus eram seitas que se conflitavam, tinham divergências entre eles, não se davam, havia uma oposição entre eles, então eles até se odiavam, mas agora se unem para poder, na verdade, confrontar ao Senhor Jesus. Eles vêm agora para poder, então, atacar a Cristo Jesus mais uma vez, causando embaraço para Jesus, para desacreditar a mensagem de Cristo Jesus, e diz o texto aqui, pondo Jesus à prova, a teste, confrontando Jesus, né? Tentando Jesus ali naquele momento. Então, esse mundo mau, esse mundo hostil, se une também, e também conta com a contribuição de alguns religiosos para se levantar contra a verdade de Cristo, o Evangelho de Cristo, contra os pregadores e contra a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Então nós sentimos isso e nós passamos muitas vezes por situações assim. Muitas vezes nós sofremos externa ou internamente sem saber o porquê, não é verdade? Passamos por alguns conflitos, é porque também, né, os principados e potestades das trevas desse mundo demoníaco se unem para nos atacar, para atacar a igreja, para atacar a obra do Senhor. Isso sempre foi assim. E será assim até a volta de Cristo Jesus. Né? Tanto o diabo quanto o mundo se unem para poder se levantar e tentar impedir o progresso do Evangelho, a propagação do Evangelho, para que as pessoas não ouçam do Evangelho e se convertam a Cristo Jesus. Sempre haverá esta resistência. Então, a palavra de Deus diz, né, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos, né? Então, haverá sempre esta perseguição sobre a igreja, o povo de Deus, como também Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi duramente perseguido. Então, aqui no versículo 1, diz que aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando Jesus, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então, além de eles odiarem a Cristo Jesus, agora eles vêm para discutir com ele, tá? Para tentar a Jesus, para colocar Jesus à prova e pedindo a Jesus um sinal, para que ele mostrasse um sinal. Eu quero dizer que todo pecado é pecado, mas o pecado de pôr o Senhor à prova, de testar o Senhor, é um dos poucos pecados destacado por Paulo aos Coríntios, que o povo cometeu estando no deserto, e por isso sofreram 40 anos num deserto, e a maioria deles morreram no deserto, porque eles colocaram o Senhor à prova. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 9, os outros estão aí no contexto, mas não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Pôr o Senhor à prova, testar o Senhor.
Nós temos que obedecer ao Senhor e não colocá-lo contra a parede. Quem somos nós para testar, para provar o Senhor? Então, que possamos aprender esta grande lição, porque no passado houve consequências. Paulo, ele alerta a igreja também quanto a isso, porque o Senhor Jesus também foi posto à prova pelos religiosos da sua época. E quem pôs à prova o Senhor lá no deserto era o seu povo, os judeus que estavam no deserto. Isso acontece muitas vezes dentro da própria igreja, com pessoas que tentam colocar o Senhor à prova, como se Deus tivesse que dar satisfação a alguém. Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, né, que tem feito tudo e maravilhosamente bem. Que sinais Jesus ainda precisava mostrar para aqueles homens? Que sinais Ele ainda tinha que fazer para que esses homens pudessem crer em Cristo Jesus? Ou pudessem ligar aqueles sinais que Jesus já havia feito, né, com a palavra de Deus do Velho Testamento? Porque muitos tinham lá e eles eram conhecedores das Escrituras do Velho Testamento. O que custava a eles, então, juntarem essas coisas? Os milagres de Jesus com as profecias, né, com a lei, com os salmos, para compreender que Jesus, de fato, era o Cristo? Que sinal ainda? Será que mais um sinal ainda converteria eles? Mudaria a opinião deles? Que sinal precisa para alguém se converter? Quando João Batista estava encarcerado, ele mandou alguns dos seus discípulos perguntar para Jesus se ele de fato era o que estava por vir, ou seja, o Messias, o Cristo, ou eles deveriam esperar outro. E a resposta de Jesus foi muito clara em Mateus 11, de 2 a 6, mas principalmente o versículo 5, Jesus diz assim: volte lá e fale para João Batista. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitando, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que mais falta para vocês? Mais algum sinal para crer? É isso, né, que o Senhor Jesus está trazendo para estes homens aqui. Então, olhando para os versículos 2 e 3, Jesus responde para aqueles homens: chegada a tarde, vocês dizem que haverá bom tempo porque o céu está avermelhado. Pela manhã, vocês dizem: hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos. Então, esta incredulidade, ainda hoje, causa dor no coração do Senhor Jesus. O que mais desgasta e causa desgosto é ver pessoas sábias e capacitadas, né, que poderiam estar contribuindo grandemente para o reino de Deus, causando divisões, discussões, ou até mesmo se achando melhores do que os outros, ao ponto até mesmo de pôr o Senhor à prova. Se o Senhor falou isso, se as Escrituras dizem isso, que amanhã, que hoje, ou que aconteça isso, que aconteça aquilo, não ponhais o Senhor à prova. Tá? Jesus, ele desmascarou a hipocrisia destas pessoas, desses doutores da lei, desses religiosos, zelosos pela lei, dizendo: vocês compreendem mais de meteorologia do que da verdadeira teologia. Vocês conseguem discernir os tempos, mas não o final dos tempos, ou o sinal dos tempos, que viria o Filho do Homem para inaugurar o final dos tempos. Vocês conhecem mais sobre as estações, sobre tantas outras coisas, do que aquilo que vocês estão lendo. Porque o coração de vocês está endurecido. Eles estavam cegos, né, para estas coisas aí. Eles examinavam as Escrituras, né, porque julgavam ter nelas a vida eterna. E Jesus diz: são elas que testificam de mim. O que vocês não estão vendo? Então, é necessário abrir os olhos. A religiosidade, o tradicionalismo, o legalismo em si mesmos, eles endurecem o coração. Como eu falei na semana passada, quando o coração ou a razão, quando a razão chega ao limite, nós precisamos acionar a fé. Nós precisamos crer.
nos sinais, nas maravilhas, no que o Senhor Jesus deixou para nós, nas escrituras que estão registradas para cada um de nós. O Senhor Jesus é poderoso para fazer muitos sinais, muitos outros. Ele fez, inclusive depois disso, muitos outros milagres, muitos outros sinais. Tá? Ele é poderoso para fazer, mas nós precisamos entender qual é o propósito maior de tudo isso. O Senhor Jesus não fazia milagre para satisfazer ao capricho dos homens, porque pediam um sinal. Mas os milagres que ele fazia, os sinais que ele fazia, é para manifestar a glória de Deus e a sua divindade como sendo o Cristo, o Messias, o enviado de Deus a este mundo para a salvação da humanidade. No versículo 4, nós encontramos aqui, quando Jesus diz, né, no início, uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera, incrédula, odiosa, pede um sinal. Este foi o verdadeiro gemido arrancado do íntimo do Espírito de Jesus. Ó geração incrédula, ó geração má, vivem correndo atrás de uma campanha, de um sinal, de um milagre, de uma manifestação, de uma revelação, e ainda falta alguma coisa. Vão atrás de todas as coisas. Não basta a palavra, não bastam os sinais que o Senhor Jesus já realizou. Então, Jesus, ele expressa esse sofrimento na sua alma, no mais íntimo do seu coração. Ah, como Jesus sofreu e sofre ainda por causa do pecado, da incredulidade, da dureza do coração do ser humano. Quantas pessoas continuam ouvindo, falando, conhecem, debatem, mas não abrem o coração para Cristo Jesus, não olham para o sinal da cruz e da ressurreição. Estão querendo mais sinais, mais provas. Estão querendo algo ainda maior, e não haverá. Eu não vou dar sinal nenhum. Não vou manifestar sinal nenhum. Então temos que tomar um cuidado para nós não cairmos no mesmo erro dos fariseus, dos saduceus, desses mestres da lei, porque o coração vai cauterizando. Nós vamos vendo um defeito aqui, um defeito ali, achando, né, alguns problemas, e o nosso coração vai cauterizando. Ao invés de nós buscarmos a intimidade com Ele, olhar para a cruz de Cristo Jesus, para o túmulo vazio, nós estamos, né, olhando minúcias na vida da igreja e outras coisas mais. Diz aí a continuidade do versículo 4, que Jesus, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Falou, não vou fazer nenhum outro sinal, eu vou apenas relembrar vocês do sinal de Jonas. Então Jesus não estava ali fazendo outro milagre, ou faria outro milagre, mas lembrando eles a respeito de Jonas. O que Jesus estava se referindo? Na verdade, o que Jesus estava mostrando para eles, relembrando a história de Jonas, é que Jonas foi alguém que estava também, um servo de Deus, um profeta, fugindo de Deus, né? Sempre procurando sair pela tangente e relutante, até que um dia ele foi jogado no mar, engolido pelo mar e por um peixe, e ali ele permanece 3 dias até que esse peixe vem e o lança de volta na praia do mar. Jesus está dizendo isso, faz lembrar algo que vai acontecer daqui uns dias, ou daqui uns meses. Ele estava se referindo ali à morte, sepultamento do Jonas, teimoso, duro de coração, que julgava as pessoas, e que nasceu um novo Jonas, que é lançado na praia para cumprir com a sua missão. Morte, sepultamento e ressurreição. Meus irmãos, eu vejo nesse sinal que Jesus aponta de Jonas, primeiramente aqui, o sinal da cruz, do sepultamento e da ressurreição de Cristo Jesus. E este seria o maior de todos os sinais, e é o maior de todos os sinais. A prova de que Jesus era quem ele afirmava ser, e o fato da sua morte, sepultamento e ressurreição é o que afirma isso, que mostra isso.
Então, Jesus Cristo, ele é o Messias, o enviado de Deus. Por quê? Porque não há milagre maior ou sinal que possa comprovar a divindade de Cristo Jesus. O fato de ele dar a sua vida pelo pecador na cruz e depois vencendo a morte, os grilhões da morte, na sua ressurreição. Os nossos dois maiores inimigos é o pecado e a consequência dele, que é a morte. E Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. E Jesus selou, nos dando a vitória com a sua ressurreição, vencendo a morte, que é o maior, o mais poderoso de todos os inimigos. Era isto que os fariseus, os saduceus, os escribas deveriam entender pelas próprias escrituras que eles pregavam, defendiam, e usavam até mesmo para ensinar os outros. Então, o primeiro significado do sinal de Jonas é apontar para a cruz de Cristo Jesus e a sua ressurreição. Lembre sempre, você não precisa pedir um sinal, uma prova de Deus. Olhe para a cruz e para a ressurreição. Você encontra ali o seu pecado sendo encravado, sendo pago, e você encontra na ressurreição a promessa da vida eterna, a garantia e a certeza da vida eterna, porque ele é o primogênito de entre os mortos, que veio para trazer vida e vida abundante a cada um de nós. E a segunda coisa que eu destaco aqui, o significado deste sinal que Jesus aponta de Jonas, ele aponta para a necessidade desses fariseus e destes saduceus morrerem para si mesmos, para que eles pudessem morrer para o legalismo, para a religiosidade sem vida, para que eles pudessem então ressurgir para uma nova vida agora com Cristo, obedecendo a Cristo, sendo obediente à palavra de Deus. E isso se aplica também a cada um de nós. O sinal de Jonas nos faz olhar para a cruz e para a ressurreição de Cristo Jesus. Na cruz, Jesus morreu a nossa morte, e na ressurreição, Jesus trouxe para cada um de nós vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, eu quero ler com os irmãos aqui alguns destes versículos que dizem, até o versículo 11, Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, o morrer para a carne e o ressurgir para Cristo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, assim também cada um de nós, devemos nos considerar mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o sinal que nós temos que olhar. O sinal da cruz e o sinal da ressurreição. Apegue-se a ele. O Senhor Jesus, se ele fizesse algum outro sinal, aqueles homens continuariam, talvez, na sua própria dureza e incredulidade, mas eu acredito que muitos ali entenderam o propósito do Senhor, entenderam a mensagem de Cristo Jesus. Então, o sinal de Jonas, ele mostra que nós precisamos morrer para a nossa velha vida. Nós precisamos sepultar o nosso velho homem,
e precisamos ressurgir para uma nova vida com Cristo Jesus. Isso se chama conversão. Isso se chama nascer de novo, para uma nova vida. E isso só é possível por meio da cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. A cruz e o sepulcro vazio de Cristo é o sinal para o qual nós devemos atentar todos os dias, sempre, para mantermos também a nossa fé, nosso vigor espiritual sempre aceso, e sempre forte. Aquele que ainda não olhou para a cruz e viu que ali Cristo Jesus pagou o preço do seu pecado, eu convido a olhar para este sinal. Ali Cristo não está mais pendurado, ele já pagou o preço, ele saiu de lá, ele foi sepultado, ele ressurgiu, para que você possa, por meio da fé, crer que você foi morto com ele na cruz, que você foi sepultado com ele, mas que ressurgiu, e você tem agora a promessa de uma vida eterna, de uma nova vida. Olhe para a cruz, olhe para esse túmulo vazio, olhe para o sinal da ressurreição de Cristo Jesus. Que você possa estar a cada dia olhando para o gemido de Cristo. Ele geme por aqueles que estão ainda vivendo na dureza do seu coração. E se esse for o seu caso, hoje é o momento de entregar a sua vida a Ele, de crer nele, de tomar essa decisão, de deixar essa teimosia, essa rebeldia de um coração endurecido, legalista, para poder então se render a Cristo Jesus e nascer de novo, ter uma nova vida, ter a redenção da sua alma. E talvez, você que já fez isso um dia, pelo costume, pela tradição, vai se acostumando com o sagrado, talvez o coração também vai se distanciando. É o momento de reconciliar-se com o Senhor, de tomar uma decisão, de viver olhando para a cruz, tendo a cruz como o sinal, como o modelo, como o padrão, para que nós possamos nortear a nossa vida. Porque quando olhamos para a cruz, nós lembramos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou. Morreu por causa dos nossos pecados e nos ressuscitou para nos dar uma vida eterna com o Senhor. Creia nisso, será salvo tu e a tua casa. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você já nasceu de novo? Você já sepultou o velho homem? Você já nasceu para uma nova vida com Cristo Jesus? Esse é o momento oportuno. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O depois, o amanhã, não pertence a nós. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da redenção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Queremos agradecer a Deus porque o Teu Espírito Santo nos convenceu e continua convencendo do juízo, da justiça, do pecado, da dureza do coração, quebrantando, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Ó Deus, que esse milagre aconteça, ó Deus, no nosso meio, nesta noite. Ó Deus, na vida de pessoas que ainda não tomaram a decisão, apesar de já ter congregado, feito parte desta ou daquela igreja, que está, ó Deus, talvez há muito tempo, mas sem tomar uma verdadeira decisão aos pés da cruz de Cristo Jesus, que é o sinal de que ali foi pago o preço do nosso pecado. E a Tua palavra diz que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Portanto, ó Deus, convença-nos nesta noite da necessidade de nos arrependermos dos pecados, de confessá-los diante do Senhor e de receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aqueles que assim já o fizeram, que possam nesta noite acender a chama do amor do Senhor nos seus corações, que possam, ó Deus, estar reatando essa comunhão e esta intimidade com o Senhor, para sair daqui, ó Deus, com a certeza da vida eterna, com a certeza de que, ó Deus, ressuscitará um dia para estar para sempre com o Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta certeza, nesta convicção
e assim, ó Deus, proclamar o teu amor e o teu evangelho. Nós oramos, ó Pai, pedindo assim a tua bênção, a tua graça e o teu cuidado sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, livrando, Senhor Deus, das tentações e das ciladas do inimigo, não nos deixando cair nelas, mas, ó Deus, sendo guardados e prevenidos pelo Senhor em todo o tempo. É a oração que nós fazemos com gratidão, alegria, buscando estas bênçãos também, no nome santo, poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agradecemos a todos que estão nos visitando nesta noite, sejam sempre bem-vindos. Os irmãos Gideões também, suas esposas, que Deus abençoe a vida de vocês aqui em nosso meio. Próximo domingo, escola dominical, 9 horas, e à noite, o culto às 19h30.